Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros não, só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, desejo a todos um bom dia, um ótimo final de semana. A palavra de hoje mostra o semeador que saiu para semear a sua semente. A figura desse semeador representa o Cristo, que semeia o Evangelho, a palavra do Pai. Irmãos e irmãs, mas cada um de nós, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, tem uma semente para ser semeada. Qual é a sua semente? O semeador saiu para semear a sua semente. É uma semente própria, confiada a Ele. Deus nos confia uma semente. Talvez Ele deseja que você semeie o amor, semeie a paz, semeie reconciliação. Qual é a semente que Jesus te confiou para você semear no dia de hoje? E que semente má Ele quer que você não semeie? Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é como uma semente que frutifica em nós ou não. Vai depender de como acolhermos a palavra para ela frutificar ou não produzir frutos. Como se conhece um verdadeiro cristão? Pelas suas atitudes. Que possamos ter atitudes coerentes com a de Cristo, com a do Evangelho. Esses são os frutos, nossas atitudes com o próximo, nosso relacionamento com Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós vimos que as sementes que caem à beira do caminho é a palavra que é sufocada, mas ela é, sobretudo, tirada por Satanás. Aquele que ouve, mas vem o demônio e rouba a palavra. O inimigo de Deus está à espreita para roubar tudo o que de bom é semeado no coração dos filhos de Deus. O inimigo está sempre atento, por isso nós devemos ser muito mais espertos que ele, muito mais atentos que ele. Não devemos nunca cochilar e vacilar, porque o inimigo não dorme. Quantas vezes
Ao nos prepararmos para ir à missa, para ir à igreja, para rezar o terço, para ler a palavra, surge a preguiça, a distração, visitas inesperadas, brigas sem sentidos. Muitas dessas vezes é a ação do inimigo, querendo roubar a palavra, a boa semente que está sendo semeada em nós. Às vezes chega uma visita e a gente vai à missa. O que fazer? Qual é a vontade de Deus? Você pode convidar o amigo para ir à missa com você, pode convidar para vir à sua casa depois, pode ser até um testemunho, a sua fé. Às vezes a visita chega e está na hora de ler a palavra, de rezar o terço. Você pode fazer o convite, sem medo, sem vergonha, vencendo o respeito humano. Vamos rezar juntos. É um testemunho a ser dado, é uma semente a ser lançada. Queridos irmãos e irmãs, Jesus vai falar ainda daqueles que não têm raiz. A palavra não cria raiz no coração dessas pessoas. Como Jesus diz, né, a inconstância na tribulação. É por isso que não tem raiz, são inconstantes na hora da cruz. Infelizmente, muitas pessoas, nos momentos de tribulação, dificuldades financeiras, doenças, decepções, se perdem no vício, nos desejos desenfreados, para afogar as suas mágoas, para buscar uma felicidade momentânea, uma felicidade que não é duradoura, que na verdade não existe. Quantos se afastam de Deus ao invés de assumir sua cruz, como Cristo fez, e buscar forças na presença de Deus, nos sacramentos, na palavra, na oração. Jesus fala ainda de um terreno cheio de pedra. Refere-se às almas que pensam ser possível seguir Jesus sem a cruz. São almas que desejam Jesus, mas não desejam renunciar a si mesmas, ao egoísmo, que só a dor e o sofrimento podem existir. Pois a dinâmica do verdadeiro amor exige que cresçamos na caridade, ao mesmo tempo em que diminuímos no orgulho. Então não deixe o seu coração cheio de pedras. Vença, renuncie a si mesmo, renuncie ao egoísmo. Busque o amor de Deus mesmo na hora da sua dor. Irmãos e irmãs, algumas sementes precisam enraizar em nós. Que sementes são essas? Para produzir bons frutos, é a semente da palavra, dos sacramentos, da oração. E principalmente o Espírito Santo precisa estar em nós, como a semente de vida nova. Queridos irmãos e irmãs, vamos acolher a semente que é a presença de Deus na nossa vida e deixar que Ele produza frutos em cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.